Então o que nós estamos vivendo hoje, né, é justamente essa saída dessa bolha, né? O que vai ter fora da bolha, aí são outros 500. Porque não pense você que se você está num campo de emburrecimento, você fugiu, você pulou o muro, você fica inteligente automaticamente. Não pense isso. Não pense isso. Você está lá numa sala de aula que está todo mundo te doutrinando, te emburrecendo. Te emburrecendo. Você pulou o muro, você ficou inteligente. Não, não é assim. Para você conseguir, para que nós consigamos manter as nossas vitórias e não ter a esquerda subvertendo mais uma vez uma coisa boa, nós vamos precisar ter muita profundidade de análise, muita profundidade cultural. Nós vamos precisar recuperar tudo aquilo que a esquerda nos tirou. E aquilo que a esquerda nos tirou não foi só a presidência. Aquilo que a esquerda nos tirou não foi só o Congresso. A esquerda alijou a nossa alma. Alijou a alma do brasileiro. Então, eu vou usar aqui uma anedota cultural. Muitos que estão me ouvindo devem ter a mesma idade que eu, por volta da mesma idade que eu, né? Eu tenho 29 anos agora, muitos devem estar entre os 20 e os 40 anos, né? Muitos aqui devem ter assistido já a trilogia Senhor dos Anéis, né? E a trilogia Senhor dos Anéis tem um momento... eu vou falar só dos filmes, tá? Pra facilitar. Eu imagino que vocês devem se lembrar do segundo filme, As Duas Torres. Em que momento As Duas Torres acabam, né? O segundo filme. Como é um filme antigo, né? Eu imagino, relativamente antigo, pelo menos. Eu imagino que muitos aqui já assistiram, então não vou ter problema de dar spoiler. Em que momento As Duas Torres acabam? Quando Helm's Deep, né? Aquele forte estava sendo atacado. No último momento, a batalha é ganha. Aquela ameaça que estava sendo se desenhando que a aliança entre Isengard e Mordor, ela é rompida porque Isengard é estraçalhada pelos Ents, e no entanto Mordor ainda está forte e ainda impõe um perigo mortal à Terra-média, né? E naquele momento, quando eles ganham a batalha, o Gandalf diz o seguinte: vencemos a batalha por Helm's Deep. A guerra pela Terra-média acabou de começar. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então, quando a gente fala assim, começou uma nova era, eu acho que é o começo do começo. É o começo do começo, né? Nós ganhamos a batalha política, ou uma certa batalha política. Mas a guerra pelo Brasil, a guerra pelo Ocidente acabou de começar. Não tenham dúvida sobre isso. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Se vocês desmobilizarem, se a direita se desmobilizar, Bolsonaro não dura uma semana na presidência. E mesmo que ele dure mais na presidência, ele vai sair pichado de lá. Vão arrumar um Fiat Elba, vão arrumar alguma coisa para poder usar a presidência da República ao seu próprio favor. Veja como a esquerda usa, por exemplo, o regime militar. A esquerda usa o regime militar a seu próprio favor. Agora está caindo por terra essa estratégia, porque regime militar, na verdade, é uma coisa que já está começando a ficar longe da nossa memória. Quem viveu o regime militar mesmo tem hoje em torno de 60, 70 anos. Quem viveu o grosso do regime militar. Mesmo entre a esquerda e a direita. Então é uma coisa que já está se afastando já da nossa memória. Então, nós não podemos deixar que Bolsonaro faça um bom governo e, no entanto, a esquerda consiga se utilizar desse governo para se promover, tomando para si a narrativa. Porque se isso acontecer, meus caros, daqui 4 anos, Bolsonaro vai arrumar toda a economia. Bolsonaro pode arrumar toda a economia, pode arrumar a política, pode fazer reformas e reformas boas. Ele vai preparar a cama para a esquerda voltar e fazer o que o Lula fez com o FHC.
surfar numa onda boa e tomar todos os méritos. Não que eu tenha grandes amores pela FHC, mas é isso que ele fez, né? Entrou aí no governo em 2002 com o Brasil subindo, usou esse dinheiro para começar a fazer populismo, fez populismo e até hoje tem capital político bastante para colocar um poste no segundo turno. E ser derrotado, esse poste ser derrotado por uma margem menor do que aquele ganhou em 2006. Vale lembrar, para vocês verem o tamanho do domínio que esse povo tem da narrativa. Mas para que nós consigamos lutar contra a narrativa é preciso duas coisas. É preciso nós tenhamos os meios de produção cultural, meios alternativos, para que esse povo não tenha paz, para que cada mentira que eles produzam venha com a sua refutação. Cada uma dessas mentiras tem que vir com a sua refutação, e essa refutação tem que ser posta a nu para milhões de pessoas ao mesmo tempo, rapidamente. Rapidamente. Sem isso, nós não vamos conseguir ter tempo hábil para lutar contra o que eles estão fazendo. E segundo, é preciso que as pessoas tenham condições de entender as mentiras. Por exemplo, vamos supor, né? Pega uma fake news aí. Bolsonaro vai acabar com o 13º. Como é que eles falaram isso? Porque teve aí uma fala do Mourão criticando o 13º. Ah, mas o 13º acabar com o 13º não está no plano de governo do Bolsonaro e nem pode estar porque na verdade é algo da Constituição. As pessoas precisam entender isso. Quantas pessoas realmente entendem que, bom, se está na Constituição, estamos seguros? Mas não entendem isso, né? Quantas pessoas entendem, né, o problema do STF, por exemplo? O STF não pode mandar e desmandar. Quantas pessoas são capazes de entender a atuação, a teoria do metacapitalismo, por exemplo? Porque não precisa entender a teoria completa, da maneira como um estudioso entenderia, explicaria tal, mas entender que não é impossível. Não é um contrassenso um grande capitalista, por exemplo, promover o comunismo. As pessoas precisam ser capazes de entender isso. Se nós não tivermos essas duas ferramentas na mão, um povo mais educado, um povo mais aculturado e meios de difusão de informação do nosso lado, a esquerda pode até deixar Bolsonaro terminar o seu mandato. Mas ela vai voltar muito mais forte. Muito mais forte. Porque vai usar o governo Bolsonaro, cada segundo do governo Bolsonaro, a seu favor. E muita gente vai cair nessa história, sim. Muita gente vai cair nessa história, sim. Daqui a pouco vai ter eleitor do Bolsonaro fazendo meia-culpa. Poxa, votei nele, né? Mas agora tem aqui essa mixaria aqui, poxa... Mas estão falando que isso aqui tá caindo na conversa. Caindo na conversa. Né? Então, tomem cuidado. Tomem cuidado. E vamos aprender a lição. Vou chamar rapidinho aqui o intervalo e a gente já volta. E lembrando que daqui a pouquinho, né? Se você puder já estar aqui conosco no estúdio. Daqui a pouquinho temos o Radar da Mídia. Comigo, com o seu Sepúlveda. Tá certo? Então, já voltamos já. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política
na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumindo a um pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Boletim da Noite no canal Terça Livre. Queria responder aqui alguns comentários que estão dizendo aqui que estão, digamos, céticos em relação ao perigo da esquerda agora, dizendo que o povo está vacinado, etc, etc, etc. Bom, eu queria lembrar o seguinte: Bolsonaro teve 52 milhões de votos, né, algo em torno de 52, 53 milhões de votos. Haddad teve 40 e tantos também, tá? E teve isso, veja bem, transferidos do Lula, que estava preso. Então não me venha com essa conversa de que Haddad teve que o povo brasileiro está vacinado contra a esquerda, porque não está. Não está. Nós tivemos uma vitória significativa, mas temos muito trabalho a fazer. Inclusive, se você contar, por exemplo, votos nulos e os votos, as abstenções, etc., Bolsonaro não teve a maioria dos votos. Como não tiveram os últimos governantes mesmo, né? Não estou dizendo que essa vitória é menos democrática por causa disso. Isso é parte do jogo democrático, né? Contam-se os votos válidos. Isso é parte do jogo. Mas o fato é que a imensa maioria da população brasileira não está vacinada contra isso de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E tanto não está vacinada, como vocês vão se lembrar, muita gente estava com medo do Bolsonaro ir para o segundo turno com o Ciro Gomes. Porque Ciro Gomes dava mais problema, daria mais trabalho ao Bolsonaro do que o Haddad, né? Como, aliás, é o que vai acontecer provavelmente, né? Você veja, Ciro Gomes e Cid Gomes vão se descolar aí do PT e vão iniciar aí uma esquerda mais trabalhista, menos culturalista. Isso ainda pega muita gente. Pega muita gente mesmo, tá? Então vamos ter um pouquinho de... Eu sei que a euforia, né? A euforia nos faz querer ver que a vitória está, né? Ganhamos definitivamente, né? Não existe risco da esquerda voltar, né? Bom, olha, digo o seguinte para vocês: maiores táticas do demônio é fingir que ele não existe, né? Porque se você para de se preocupar, não parem de se preocupar, pelo amor de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos ficando aqui no Boletim da Noite. Daqui a pouquinho, daqui a uns 10, 15 minutinhos, eu estou de volta aqui com o Sr. Sepúlveda no radar da mídia. Então não se descolhe aqui do Terça Livre, tá bom? E se você gostou desse vídeo, por favor, deem um like aqui, tá certo? Se você está nos assistindo pelo YouTube, curta a nossa página. Aliás, se você está nos assistindo pelo Facebook, curta a nossa página. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de inscrever-se no canal, tá certo? Então, até daqui a pouco, um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.